Romanos 8, 32, a palavra diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nosso Pai, estamos alegres em Teus feitos, estamos alegres, ó Pai, porque o Senhor mais uma vez nos dá essa oportunidade tão preciosa de nos reunirmos como igreja do Senhor. E sabemos, ó Pai, que é no reunir dos santos em que o Senhor então faz os seus depósitos. E nesta manhã, Pai, nós abrimos os nossos corações para Ti, para que Teu Espírito tenha plena liberdade, livre acesso para atuar em nós, tirando, ó Pai, toda a nossa falta de entendimento e nos dando entendimento, abrindo o nosso entendimento, para então percebermos aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Então, Pai, revela-nos para nós algo mais de Cristo, das suas riquezas, da sua pessoa, das suas glórias, da sua graça, do seu poder, de todas as realidades que há nessa pessoa. Fala com cada um de nós, ó Pai, nos levando cada dia mais para uma verdadeira vida de união com o Senhor, pois nele nós estamos seguros, Ele é a nossa sabedoria, e com essa mesma sabedoria revelada em nós, que está em nós, habitando em nós, que ela seja formada em nós, para que nós sejamos plenos no conhecimento de Teu amado Filho Jesus e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele é e experimentarmos as Suas riquezas, que são insondáveis. Então, durante toda a eternidade, começando aqui, ó Pai, teremos muito tempo para aprendermos e conhecermos e desfrutarmos das realidades que há na pessoa de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, semana passada nós demos um avanço mostrando um pouquinho das riquezas que há na terra de Canaã. Nós ficamos ali na periferia da terra de Canaã. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos então avançar um pouquinho mais, até nós adentrarmos na realidade da terra de Canaã, que é uma figura linda da pessoa de Cristo. Para nós entrarmos nessa terra, nós vimos domingo passado, temos que passar pelo Jordão, que é morte, né? Do mundo para Canaã tem uma cruz de transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Canaã, ela fala exatamente de Cristo e da sua plenitude, ou como Paulo diz lá em Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa palavra insondável é uma palavra que significa não dá para nós sondarmos, ela é inescrutável. Por mais que você, de alguma maneira, tente buscar essas riquezas, elas são infindáveis, irmãos, infindáveis. Agora, é triste saber quando ainda muitos têm colocado a sua mentalidade, a sua busca de coisas neste mundo. Isso realmente penso que deve entristecer o coração do Pai, porque aquilo que Ele tem para nós, Ele vai conceder. Claro que nós não buscamos aqui uma morada fixa, nós habitamos no Senhor, nós estamos nele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, é muito entristecedor quando a nossa vida ela está focada com as coisas desta terra. Essas pessoas, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, a partir do verso 17, são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas, as coisas dessa terra. Então eles investem muito neste mundo aqui. Este mundo está condenado, este mundo já foi julgado, está esperando tão somente a sua sentença, que não tardará. Em breve o Senhor vai então executar a sua ira naqueles que de fato não creram. E toda esta riqueza na qual os seres humanos ficam vibrados, porque isso traz um certo conforto para eles, a palavra fala que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor,
nós vamos descobrir que o que nós precisamos é Ele, nada mais do que Ele. E interessante, irmãos, que o nosso Pai Celestial, quando nós temos um desejo profundo pelo Senhor, Ele deseja então revelar a nós mais de Cristo. Então Ele começa a fazer com que neste mundo, não que nós tenhamos um conforto, mas aquelas buscas que muitas vezes pela cruz foram quebradas em nós, no sentido de ter uma prosperidade material na face da terra, isso não é errado, mas se for, o Pai vai conceder, Ele vai abrir as portas, Ele vai nos abençoar de uma maneira que aquilo não vai corromper o nosso coração, porque já passou pela cruz. Tudo que passa pela cruz em nossa vida não vai nos corromper. Paulo faz advertências tremendas em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo para nós não nos apegarmos a este mundo, ou seja, vamos usar as coisas deste mundo como se dele nós não precisássemos. Entende, irmãos? Por outro lado, nós devemos nos encantar com toda a criação de Deus, porque tudo que Deus criou, diz Paulo a Timóteo, é para o nosso aprazimento, para o nosso desfrute. Então, nós temos que começar a desfrutar das coisas mínimas, deste ar maravilhoso que respiramos, de contemplar na nossa cidade que temos muitas árvores plantadas de diversas espécies. Você passa por aqui, você vê tantos jardins floridos, com flores diversificadas, né? Não é gostoso? Por que hoje em dia muitas mulheres cultivam plantas em casa? De onde que veio esse interesse? Do Senhor. Porque o Senhor, as coisas que Ele criou, Ele tem também um profundo interesse em cuidar delas. Por exemplo, o alimento dos pássaros, o alimento de todos os animais, Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida até do voo do pardal, que nenhum dele cai por terra sem o consentimento do nosso Pai Celestial. Agora, quando chega em nós, irmãos, Ele diz que cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Ele diz que é para a gente não se inquietar com o que é vez comer, beber e vestir. Irmãos, o que mais nós precisamos? O que nos dá maior prazer é comer, beber e vestir. Percebe? Então, não tem riqueza maior do que essa, de você, por exemplo, estar aqui nessa oportunidade e estar respirando este ar numa medida correta e adequada. Então, irmãos, as riquezas insondáveis de Cristo, elas são insondáveis. Que interessante, né? Não se pode sondar nenhuma delas. Não dá para nós sondar o insondável. Por quê? Um dos maiores, talvez maiores, podemos colocar assim, incentivos que a palavra oferece para nós, os filhos de Deus em Cristo Jesus, é de nós não sermos escravizados pelas riquezas deste mundo. Aliás, isto tem trazido para muitas pessoas ansiedade, preocupações, a fascinação pelas riquezas. Isso faz com que a palavra em nós seja sufocada. Mas de que maneira? Uma pessoa que só se preocupa em obter e ter, ele vai sufocar a palavra. Em que sentido? Vai trabalhar, vai se dedicar tanto ao seu trabalho e sempre está envolvido com o seu trabalho, que o próprio trabalho dele, e Deus sabe as intenções do coração, começa a afastá-lo. Não é que Deus quer afastar dele, mas então ele começa a se afastar de Deus até o ponto de virar as costas para o Senhor e para a palavra, a ponto de não ter mais interesse pela palavra. Percebe, irmãos? Então, isso devemos tomar muito cuidado com isso, porque, irmãos, dinheiro, bens, riquezas, que Deus, Ele tem tudo para nós numa pessoa, Cristo Jesus. Quando, de fato, um cristão, um crente em Cristo Jesus, quer ficar rico, ele acaba, de alguma maneira, desviando-se da fé, porque ele vai tentar fazer isso através da sua própria carne, e é um esforço, é uma energia gasta que não vai levar a canto nenhum. É a cobiça
por querer coisas. E o dinheiro, diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, no final do versículo, a palavra fala que o dinheiro atende a tudo. Por isso que as pessoas querem ter dinheiro, porque o dinheiro atende a tudo. Eu tenho um colega, não é amigo, mas é um colega, ele é muito rico, e eu tenho percebido a insatisfação do coração deste meu colega, porque o dinheiro já proporcionou a ele tudo o que ele quis. Então ele diz o seguinte: olha, eu tenho o melhor carro, tenho uma caminhonete daquelas igual o sapo, Ram, Dodge Ram, ele tem muitas propriedades, né? Tem uma família na qual ele não está satisfeito com uma família, ele buscou isso fora e tem buscado fora através de uma vida sexual. O dinheiro proporciona isso para ele. Então ele paga para obter tudo isso. E tudo, as melhores roupas, os melhores médicos. Então não tem como, ele fala assim: isso aqui para mim, eu ainda não consegui. Tudo que existe nesse mundo, ele já adquiriu. Mas, numa conversa que nós tivemos semana retrasada, ele disse para mim: há uma insatisfação, parece que eu não consegui obter aquilo que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. Eu falei: meu amigo, Cristo é a maior riqueza. Essa riqueza é uma riqueza que ela é duradoura. Essa riqueza, a traça e nem ladrão vai roubar de nós. Essa riqueza, quando ela vem para dentro de nós, porque essas riquezas que você tem, elas são externas. Então ela vai trazer para você uma satisfação provisória. Você obteve tudo ontem, mas você tem necessidade hoje. É verdade. Mas o seguinte, quando Cristo vem para dentro de nós, Ele traz também uma riqueza chamada satisfação. Cristo nos satisfaz plenamente. Então as outras coisas para nós são periféricas. As outras coisas para nós não vai nos encantar. Porque, irmãos, quando você começar a se agradar no Senhor, a se deleitar no Senhor, a buscar prazer no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do coração não estão relacionados às nossas necessidades. Essas, diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4,19, que Deus em Cristo há de suprir em glória cada uma de vossas necessidades. Cada uma. Mas os desejos do nosso coração estão muito acima da necessidade. Os desejos do nosso coração é como que se um homem tem uma eternidade aqui, ou tem um buraco no seu centro emocional que nada consegue satisfazer. Então por isso que é uma busca constante por bens, por objetos, por coisa nova. Não é encantador quando você compra um carro novo? Você fica assim extasiado, 1 mês, 2 meses já perdeu aquela coisa gostosa, aquela emoção, entende? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi pegar um carro novo, quando nós entramos dentro do carro, falei: meu Deus, eu não acredito. Eu baixei a cabeça e falei: Senhor, tem misericórdia, não permita que isto aqui suba ao meu coração, porque é uma emoção, é uma emoção por aquilo que é novo. E a minha oração tem sido o seguinte diante do Senhor: Senhor, tira de mim aquilo que tende a corromper o meu coração, para que toda a minha força, toda a minha vontade, todo o meu pensamento estejam em Ti. Eu estou experimentando agora as riquezas de Cristo, a satisfação de Cristo, a doçura de Cristo. São riquezas, irmãos, incomensuráveis. São riquezas porque nós descobrimos que Ele é o único que tem a capacidade e habilidade de nos satisfazer plenamente. E a satisfação de Cristo em nós é uma satisfação muito gostosa. Ele nos satisfaz com o seu amor, o amor que foi derramado em nosso coração, com uma alegria. Ontem nós falávamos no encontro aqui de homens que um cristão que ele tem alegria, que a alegria lhe tem,
porque se eu tenho alegria, ela pode escapar pelos vãos dos meus dedos. Mas a alegria nos tem, e a alegria é uma pessoa. Eu não apenas desfruto dessa alegria, como eu tenho prazer nos irmãos. Vocês entendem isso, irmãos? Que é uma alegria compartilhada, é uma alegria que faz com que nós sejamos homens e mulheres que se congratulam com o bem do próximo. Quando nós começarmos a trilhar caminhos de maturidade espiritual, você desejará que o irmão cresça em todos os aspectos da sua vida. Você fará o possível e o impossível para fazer com que este irmão possa crescer em todos os aspectos, a ter um trabalho melhor, a crescer mais. Se ele realmente comprou alguma coisa que é nova, que ele precisava, que alcançou, você vai chorar de alegria pela alegria dos irmãos. É aquilo que Paulo disse: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram é a nossa grande dificuldade, porque nós somos muito egoístas. Porque eu quero para mim, ele conseguiu, então eu fico assim. Eu tenho aqui orientado alguns irmãos e irmãs que os seus projetos não apresentam para os seus amigos, seus colegas do mundo ímpio. Coloca diante do Senhor. Às vezes você quer se abrir, mas abre com a irmã, com o irmão, que de fato torce pelo teu bom êxito, que tem a vida de Cristo. Este vai interceder, orar por você, vai sofrer junto com você. E por outro lado também, Ele colocou em nós uma coisa chamada amor. É uma riqueza, irmão, riquezas insondáveis, que tudo isso é a pessoa de Cristo. Então, da mesma forma que nós vamos nos alegrar com alguém que se alegra, também nós vamos chorar com aquele que chora. Mas não é o sentido assim, quando a palavra lá fala, chorar é com os que choram, eu vejo o irmão chorando, vou abraçar você, vou chorar porque eu te amo. Não é esse sentido aqui. É que quando eu conheço o meu irmão, o sofrimento dele passa a ser meu também, porque eu vou ficar desesperado enquanto aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação não passar. Isso é sofrer juntos. A palavra amar é exatamente nesse sentido. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isto é a igreja verdadeira, genuína, irmãos, que nós não temos nesses últimos dias. Vocês estão me compreendendo? Porque os interesses são pelas riquezas do Egito, os tesouros do Egito, e não das riquezas insondáveis de Cristo. Se nós descobríssemos, irmãos, quão rico é o nosso Senhor e quanto Ele tem para nos acrescentar, riquezas insondáveis. Agora, essas riquezas insondáveis, irmãos, nós temos que procurar, porque elas são eternas. Tudo está na pessoa de Cristo Jesus. Ele já habita em nós, Deus já colocou em nós toda a riqueza, todo o bem que há em nós. E nós ainda não sabemos quais são esses bens que há em nós. Uma das riquezas muito grandes que Ele colocou em nós, irmãos, foi, claro, o seu Filho, a salvação. Morremos, ressuscitamos com Ele, mas a partir de agora, à medida que Ele vai tratando conosco, purificando a nossa alma, Ele quer que nós olhamos para Cristo, porque no meio do sofrimento nós temos uma tendência muito grande de desanimar, de voltar para trás. Mas quando nós contemplamos o Senhor, quão rico é o nosso Senhor, e o Espírito Santo sempre irá nos lembrar que o nosso amado Senhor, Ele é muito rico. Como Eliezer, o servo de Abraão, figura do Espírito Santo, chegou para Rebeca e disse o seguinte: olha, o meu Senhor, Ele é muito rico. O Espírito Santo convenceu a Rebeca a amar o Isaac, a quem ela não via. Ele é muito generoso, e ele tem muitos gados, tem muitos tesouros. Aquilo encantou ela. Então, no dia crucial que ela tinha que se posicionar, vou ou não vou, perguntaram para ela: você vai com este homem? Eu irei ao encontro do meu noivo. Irmãos, será que nós temos esta
esta inclinação, este pendor para as coisas do Espírito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é muito rico, irmãos. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele. Agora, tem muitos que pensam assim: nossa, Deus não poupou seu Filho. A Bíblia está dizendo aqui, vi pregadores bater nesse texto aqui, irmãos, por falta de revelação. Eles disseram o seguinte: olha, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então você pode pedir tudo que Deus vai te dar, porque Ele prometeu. Não é esse sentido material aqui. Não nos dará com Ele todas as coisas. Ou em outras palavras, Cristo é o bem maior nosso, a riqueza nossa, mas Deus vai nos conceder tudo aquilo que é de Cristo para nós. Não nos dará com Ele todas as coisas? Todas as coisas deste mundo? Não, todas as coisas que estão em Cristo. Por isso que a palavra fala, Colossenses 3:1, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e as pessoas pensam que são as daqui da terra. As daqui da terra, se você esquecer de você, se você viver uma vida de crucificado, irmão, o Pai pode acrescentar muitas coisas materiais para você, porque se Ele começar a acrescentar para nós hoje, as coisas vão nos corromper. Porque senão nós seremos cristãos, frequentadores de igreja, só quando temos necessidade. Quando a minha filha está muito doente, então eu tenho que ir lá para a igreja, tenho que frequentar para que Deus me abençoe, e de repente vem a fascinação da riqueza. Conheço muitas pessoas assim, que às vezes vêm aqui quebrados e quebradas. Então, o Senhor abençoa, a igreja ora, e Deus, Ele ouve as orações dos irmãos. Então, Deus opera naquelas vidas, são curados, restaurados, e depois eles não querem mais nada com o Senhor, irmãos. O que eles queriam era apenas cura, ouvir a palavra. Estão deixando de ouvir a palavra de Deus porque estão com os olhos fixos em riquezas que são terrenas. Lamentavelmente, isso é que tem acontecido. Queridos, agora, todo filho de Deus, ele precisa entender que em Cristo ele já é rico. Tem um texto aqui, aí pertinho, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Veja aqui, irmãos, que texto tão precioso, que isto aqui faz com que a gente tenha uma certa repugnância pelas riquezas do Egito, desta terra, deste mundo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz assim, olha só que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreveu, dizendo o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem maior riqueza do que esta aqui, a graça de Cristo. Cristo é o Senhor gracioso. Então, essa graça, ela se manifesta aos seus filhos de muitas formas. E ele diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Irmão, presta atenção. Em que sentido ele se fez pobre? Porque aquele que é Deus, ele assumiu uma figura humana, pobre. A ideia aqui é de pobreza, para uma raça caída. Ele se identificou conosco, mas pelo fato dele ser um homem, ainda não significa que ele se fez muito pobre. Mas olha o contraste aqui. Se você virar dos avessos, você sempre vai perceber o seguinte, que Deus, ele é contra tudo a este mundo. Nesse sentido aqui, nesse contraste aqui, ele era rico e se fez pobre por amor de vós. Agora, entenda uma coisa, ele foi empobrecendo cada vez mais quando assumiu a figura humana, foi servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Irmãos, a morte é uma coisa que desonra qualquer pessoa. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai mostrar para nós que a morte é uma desonra para qualquer pessoa, é uma pobreza para qualquer pessoa. Então ele se fez. Agora, escute aqui, nisto ele não deixou de ser o que é em realidade espiritual rico, porque ele fala assim, olha, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, esse sendo rico aqui nunca vai ser mudado, mas ele se fez pobre, mas sendo rico, vocês compreendem? Por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas ricos aqui materialmente não é esse sentido, irmãos, porque agora quando Cristo vem para dentro de nós, nós podemos ser considerados homens e mulheres, talvez as pessoas mais ricas deste universo, porque o dono de tudo habita dentro de cada um de nós. Então, queridos, Ele é o Senhor da glória que fez pobre por amor de vós, para que eu e você nos tornássemos ricos. Agora, toda a Bíblia pulsa com a verdade imponderável das riquezas insondáveis de Deus. Você quer saber se Deus de fato é realmente rico? Abra comigo aqui, irmãos, para você ter uma noção. Já que a nossa mente raciocina muito assim no âmbito material, quando se fala em riquezas, Gênesis capítulo 14, versículo 19. Observa aqui o que Melquisedeque disse, algo interessantíssimo. Melquisedeque é uma figura de Cristo. Ele disse assim, 14 de Gênesis, versículo 19. Abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele é possuidor do céu e da terra. Então, irmãos, todas as riquezas humanas é uma barca furada, porque ninguém tem nada. Por mais que tenha aí propriedades, são apenas administradores, mordomos de Deus, e Deus usa ímpios. Pode observar que não são muitos os cristãos que são aí os fazendeiros, que são aí os grandes empresários, são pouquíssimos. Ele usa os ímpios, porque os ímpios sabem administrar, porque eles estão afincados nisso e não vão mudar, percebe? Mas nós temos a informação que Deus é o que possui o céu e a terra. Quão rico é o nosso Senhor se fôssemos olhar do ponto de vista material. Esse é o sentido. Ele possui os céus e a terra. Tudo é dele, meus queridos irmãos. Nada é nosso, mas nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Toda a riqueza que é em Cristo é nossa, está em nós. E por que existem ainda muitos cristãos que são miseráveis? Porque ainda não descobriram as riquezas que o Senhor já depositou no interior deles. Estão com seus olhos vendados, estão buscando aquilo que Cristo já concedeu. O dia que a gente sossegar o facho, o dia que a gente aprender a descansar no Senhor, você vai verificar uma coisa muito interessante. Não fique ansioso e ansiosa pela fascinação das riquezas. Descansa naquele que é o verdadeiro descanso, Cristo, aquele que é manso e humilde de coração. Então, Ele vai começar a escancarar a porta para você galgar neste mundo. Os cristãos que são fiéis à sua palavra e ao Senhor, irmãos, são cristãos que têm as grandes oportunidades. Conheço uma pessoa, e é muito colega meu, que durante 7 anos
ele ficou trabalhando para poder passar em um concurso público. E no dia da reunião eu falei: olha, amanhã vamos no culto lá ouvir a palavra. Não, eu tenho que estudar, eu preciso passar. Fica meio como que fora da casinha. Veio um outro irmão falar comigo o seguinte: olha, meu sonho é trabalhar para o governo. Falei: que interessante, mas você está disposto a viver uma vida aos pés do Senhor? Quero. Então nós começamos a trabalhar com esse irmão durante 6 meses, aqui, uma vez por semana, apontando o caminho do Senhor, apontando que é Cristo, dependa dele, viva nele. Estava muito motivado. Fez o concurso, passou. Percebe? Teve alguns problemas, mas o Senhor o supriu, passou de novo. E agora, a partir disso, começa a ver uma vida andar para trás. Queridos, então, as pessoas vão para as comunidades hoje, irmãos, em busca de uma bênção, em busca de uma cura. Isso é muito pouco. Em busca que Deus me dá uma fazenda, que Deus acerta o meu negócio. Isso é muito pouco. O Senhor tem muito mais para nos acrescentar, irmãos. Pessoas estão espiritualmente cegas, estão cansadas, porque este mundo cansa, as cargas do Egito cansa, essa busca, essa fascinação por riquezas materiais cansa a pessoa, porque Deus vai frustrar essas pessoas. Amanhã ou depois vocês vão verificar. Aqueles que de fato usaram o Senhor os abençoou, eles vão voltar para trás porque serão frustrados. Eles têm que compreender, irmãos, que eles precisam de Cristo, viver uma vida derramada aos pés do Senhor. Então eles vão ser bem-sucedidos em tudo aquilo que eles realizarem. Abra comigo, por favor, aqui em Neemias, lembrando de um texto que é maravilhoso. Neemias, capítulo 2. Vocês observam que quando o Senhor colocou, então, encargo no coração deste irmão, também profeta do Senhor, e ele começou a trabalhar, irmãos, mas ele começou a olhar para o Senhor. Ele teve muitos obstáculos, até na construção do muro, ele teve muitas oposições, mas observe aqui, aquele Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, eram grandes obstáculos na vida de Neemias. Mas observa aqui, capítulo 2 de Neemias, eu vou ler aqui 3 versículos, o 18, o 19 e o 20, que diz assim: e lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Aqui, esse edifiquemos, Neemias, o Senhor encontrou em Neemias uma pessoa que respondesse a ele, porque a obra de Deus em nós é nos edificar a cada dia, percebe? E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: olha aqui, irmãos, alguém que conhece o Senhor, alguém que tem convicção, está olhando para o Senhor. O Deus dos céus, aleluia, é Ele, é o Deus do alto, é o Deus da glória, é o Senhor que habita a eternidade. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, que é uma figura linda da igreja, irmãos. Não tem. Então são os opositores. Às vezes os opositores estão dentro do meio do povo de Deus. Sempre esteve. Se você olhar a história da igreja, você vai encontrar que a maior dificuldade que a igreja teve é com aqueles que se infiltraram, trazendo muitas perturbações para os irmãos, colocando um irmão contra outro.
Sabe aquele irmão lá, tal, etc. Olha, você tem que tomar cuidado porque isso aqui, etc. E começa já a inflamar. Isso Deus abomina, Deus odeia. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Mas nós temos uma tendência, porque nós temos uma alma, muitas vezes que não é tratada, azeda, nós atiçamos o veneno, porque às vezes nós temos inveja daquele irmão, daquela irmã que está crescendo, então nós vamos falar mal dessa pessoa aqui. Olha, quantas vezes, irmãos, eu já presenciei isso. Aquele irmão lá é uma bênção. Ô irmão, vem cá, é uma bênção, mas você não sabe o que ele aprontou lá no passado. Você não sabe quem que é isso e aquilo. Percebe? Então, irmãos, isso é entristecedor, são os opositores. Quando alguém vai edificar algo, no sentido para edificar os irmãos, para servir, quantas vezes, até mesmo em nossa comunidade, eu ouvi o seguinte: mas por que só o irmão Valdir? Por que só o Dudu? Por que só o Serginho? Por que só o Guilherme? Por que só a G? E não eu? A gente sempre fala o seguinte aqui, né? Irmãos, vamos fazer tal coisa, quem está disposto a servir? Ninguém! Depois que os irmãos do escalão da frente se prontificam, se posicionam, aí tem aquelas pessoas que levantam para criticar. E toda crítica é estéril, irmão, não produz nada. É uma vida totalmente relaxada com as coisas do Senhor. São pessoas que a gente não consegue enxergar um testemunho, como falamos ontem à noite aqui para os homens. Será que nós homens somos testemunho de oração, referência para a vida da igreja? Será que nós homens somos testemunhos de santidade? Será que no nosso lar, nossos filhos, nossas esposas vê Cristo em nós? Irmãos, estamos vivendo uma geração de homens fracos, de homens que são uns galinhas, desculpa aqui o termo, mas o Senhor, irmãos, Ele tem os seus. O Senhor tem uma igreja séria, e às vezes aqueles que de fato são, não vou falar aqui uma palavra, mas eles que deveriam tomar a frente, são aqueles que dão mais trabalhos para o avanço do corpo de Cristo, do reino de Deus, na vida da igreja. Ficam atrapalhando, sabe? É uma coisa assim, absurda até de nós comentarmos aqui, mas está queimando o meu coração. A igreja é o corpo de Cristo, a vida da igreja é a comunidade do amor, do contentamento, da alegria, porque Cristo habita em nosso meio, comunidade do louvor, cantarei louvores no meio da congregação. Que riqueza é essa aqui para a vida da igreja do corpo de Cristo? Irmãos, como nós somos abençoados em Cristo Jesus, irmãos, como nós somos. Mas, infelizmente, muitos têm sido de fato um grande empecilho do avanço da obra de Deus. Ah, mas a gente coloca a culpa na apostasia, dissemos também ontem. Queridos, a apostasia é de Satanás, sim, tem levado a muitos, mas eu não vou concordar com a apostasia, porque nós somos uma igreja séria, firmada na palavra, uma igreja que tem compromisso com o Senhor, que está olhando para Cristo, que tem buscado aos pés do Senhor a direção dele para este tempo do fim. É uma igreja que está esperando e apressando a volta de Cristo. Irmãos, as pessoas estão vivendo um sono espiritual, um marasmo espiritual. São pessoas que são movimentadas por eventos. Percebe, irmãos? E o Senhor vai frustrar naquilo que concerne com relação a eventos. Falei com as pessoas ontem dizendo o seguinte: olha, eu estou bem descansado com relação a isso. Falei exatamente isso. Não está preocupado com multidão, mas com aqueles que querem, que amam o Senhor. E não vai ser muitas pessoas, é aqueles que amam o Senhor, aqueles que, você consegue identificar aqueles que amam o Senhor. São pessoas que têm seus corações disponíveis para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. São pessoas que servem ao Senhor, por amor ao Senhor e por amor dos irmãos também. E, então, não existe riqueza maior do que essa. Aqui, irmãos, vamos dar uma olhada em 1 Crônicas, capítulo 29. Aqui nós vemos Davi falando das riquezas que nós podemos, então, dar ao Senhor. Nós só podemos dar a Ele porque Ele possui o céu e a terra.
podemos dar a Ele aquilo que Ele já nos deu para nós, né? Versículo 14, só o versículo 14, 1 Crônicas 29, versículo 14, a Bíblia, ela diz assim, olha que interessante, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Olha que Deus maravilhoso. Primeiro Ele nos dá, para a gente depois devolver para Ele, mas eu quero falar aqui não no sentido de contribuição, mas que o Senhor, Ele fez um depósito em nós, colocando em nós Cristo. E o que o Pai espera de nós? Que nós devolvemos Cristo para Ele, mas de que maneira? Irmãos, o Pai deseja que nós nos entregamos a Ele, que nós nos rendamos a Ele. Por isso que Ele tem que, se você não entender ou não ter uma visão da cruz, viver uma vida de cruz, cruz é lugar de morte? Não é não, para o mundo sim, para o Filho de Deus, cruz é lugar de vida, porque quanto mais eu vivo uma vida de crucificado, mais Cristo irá se manifestar em cada um de nós. 2 Coríntios 4,10. Levando sempre, por toda parte, a mortificação ou morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste em nossos corpos mortais. Então, queridos, olhando para aquela riqueza da terra de Canaã, e Canaã é chamada a terra que emana leite e mel. E essa expressão aqui, leite e mel, fala de maneira clara da superabundância, satisfação, riquezas e prosperidade da terra. A terra de Canaã, vocês já sabem, mas não custa lembrar, é uma figura linda de Cristo e da sua plenitude. Na terra de Canaã não faltava nada para o povo de Deus, tinha tudo que eles precisavam. E a gente vai hoje, se não der aqui pela manhã, nós vamos estudar aqui hoje à noite as riquezas da terra, para vermos, irmãos, coisas lindas e preciosas que há na terra de Canaã. Então, queridos, você sabe como é que Paulo descreve essa terra de Canaã? Efésios 3,8, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso corresponde a todas as bênçãos espirituais de Efésios, de novo, 1 versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o que nós precisamos mais? Toda sorte de bênçãos espirituais, nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos enriquecidos nele em tudo, meus queridos irmãos. Agora, todo filho de Deus, ele precisa entender uma coisa que é fundamental e não esquecer, que você, meu irmão, minha irmã, você já é uma pessoa rica em Cristo Jesus. Agora, são 3 riquezas que estão muito evidentes na palavra de Deus. Deixa eu localizar para os irmãos aqui. Primeiro, que fala da riqueza da glória. Vamos abrir em Efésios, que é uma carta para cristãos maduros. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Observa aqui, irmãos, temos aqui a riqueza da glória que ele mostra claramente para nós, neste único versículo. Diz assim, Efésios 1, 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então o Pai está dizendo o seguinte: olha, eu coloquei em vocês o meu filho, que é o meu herdeiro, a minha herança, e ele habita nele toda a riqueza da minha pessoa. Cristo é o Senhor da glória, o Pai é a glória, o Espírito Santo é glorioso também. Então ele habita em nós, irmãos.
mas não fala de glória apenas, riqueza da sua glória. Olha que lindo, irmãos, temos que apreciar esses versículos aqui. Para isso temos que ter os olhos iluminados do coração, para saberdes. Irmãos, procura saber isto, procura que o Senhor, pelo seu Espírito, abra teu entendimento e você possa desfrutar da herança do Senhor. Qual a herança do Senhor? Riqueza da sua glória que foi depositada no seu interior. Abra aqui, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Vamos ver algo mais da glória. Todas as cartas de Paulo está recheada das riquezas da glória. E aqui em Colossenses 1, vamos ler 2 versículos 26 e 27. Olha que lindo, irmãos. Claro que essa glória, ele está mostrando que é Ele. Olha só, o mistério, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, graças ao Senhor, todavia se manifestou, ou seja, foi revelada aos seus santos. Quais são esse mistério e qual é a riqueza da glória? Aos quais Deus quis dar a conhecer. Se Ele não quisesse dar a conhecer, nós nunca iríamos saber que riqueza seria essa. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a riqueza da glória? O Pai quis dar a conhecer Cristo em vocês. Ele é a glória. A riqueza da glória é Cristo em nós, irmãos. Irmãos, como que podemos ser indiferentes ao Senhor? Como poderemos viver uma vida, como falamos ontem aqui naquele texto de Jeremias 48, versículo 10, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Qual que é a obra do Senhor? Primeiro, crer nele. Quando cremos em Cristo, nós estamos unidos a Cristo e temos toda a realidade da sua glória em nós. E nós vamos querer que esta glória, cada dia mais, seja formada em nós. Entende, irmãos? É de glória em glória, como o Senhor na sua própria imagem. O Pai quer formar a imagem do Filho em nós, para que nós sejamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Sem precisar dizer que somos cristãos, a nossa vida, o nosso proceder, o nosso caminhar irá mostrar. Primeiro, pelas árvores. Quando passa um Filho de Deus, as árvores bate palma. Meu Criador está dentro de você. Os anjos contemplam os filhos de Deus e dizem, puxa vida, que privilégio eles têm. Eu contemplo o Senhor, mas se Ele pudesse morar dentro de mim, não mora dentro dos seus. Quem pode desfrutar dessa trindade linda e maravilhosa é filhos de Deus em Cristo. E Deus quis dar a conhecer, e muitos têm vivido uma vida de cegueira espiritual, de negligência, de mornidão, estão perdendo tanto desfrute, irmão. Como o Senhor Jesus Cristo é glorioso, porque Ele é a glória. O Senhor quis dar a conhecer, o mistério foi revelado, Cristo em vós a esperança da glória, riqueza da glória é o próprio Senhor Jesus. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Como é precioso o nosso Senhor. Mas tem uma outra riqueza aqui também, riqueza da graça. Vamos lá em Efésios, capítulo 1. O versículo 7 e 8, Efésios 1, versículo 7 e 8. Então, se nosso Senhor é muito rico, irmãos, Ele é rico de glória, Ele é rico de graça, diz assim o versículo 7 de Efésios 1, no qual temos a redenção, graça ao Senhor. Que riqueza é essa, irmão? Você vê que só tem riqueza, temos a redenção, fomos resgatados, fomos remidos pelo nosso amado Senhor. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O que é isso, irmãos? O que é a remissão dos pecados? Deus, quando nos contempla, Ele não enxerga mais nenhum pecado em você, não enxerga mais nenhum defeito em você, porque Ele nos contempla de uma maneira estranha, através do sangue do seu amado Filho Jesus. Não é que vamos ser, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados segundo o quê? A riqueza da sua
graça, riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Queridos, Cristo também Ele é rico em sabedoria, Cristo é a nossa sabedoria, mas Deus também não vai dispensar a riqueza da graça naquele que de fato não o deseja e o busca, porque Deus é prudente em toda sabedoria e prudência. Deus é muito prudente. Agora, você entende quando Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios? Nós somos loucos por Cristo. Irmão, será que você é louco por Cristo? Irmã, será que você é louca por Cristo? Louco por Cristo. Queridos, Paulo era louco por Cristo. Ah, um fanático, não, eu sou louco por Cristo, diferente dos religiosos, um fanatismo que chorando pula, que sabe por quê? Ah, é Deus, aleluia. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso, é manifestação de Cristo. Às vezes você está em algum lugar assim, às vezes até fazendo ginástica, estou fazendo ginástica e de repente eu paro um pouco e falo, meu Deus, esses dias fui chamado para tomar café com uns colegas aí, um lugar, um paraíso, eu gosto daquele lugar lá, um paraíso. Aí de repente estou ali, depois fizemos uma ginástica, depois fomos lá para tomar um café, aquele ventinho sereno assim, aquela coisa, eu falei, nossa, meus olhos se encheu de lágrimas, eu falei, Senhor, que coisa linda a tua criação, que coisa linda a tua criação. O mundo não entende isso, irmãos, o mundo não compreende isso, mas fica fascinado com isso. Ah, como é rico o nosso Senhor, riqueza da sua graça, presta atenção aqui, irmão, riqueza da sua graça que Ele derramou abundantemente sobre vós, transbordante, que coisa mais linda, você entende porque todo filho de Deus em Cristo é uma pessoa graciosa, ela é simpática, ela é empática, não é religiosa, não se dói, tem a abundância da graça. Paulo, quando escreveu aos Romanos, falando do pecado, ele diz o seguinte lá em Romanos 5:21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, que Cristo nós temos, Ele habita nele toda a riqueza da graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, transbordante de graça e de realidade, graça verdadeira. E todos nós, João 1,16, e todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua presença completa, e graça sobre graça, é muita coisa, é muita riqueza, irmãos, para nós, que não merecíamos, que merecíamos o inferno. Ele nos cumula de bênçãos espirituais, de sabedoria que o mundo não entende, não conhece. É uma sabedoria infinita, é uma sabedoria maravilhosa, é o Cristo Senhor da glória, aquele que 2000 anos atrás estava sendo crucificado, mas que hoje habita em cada um daqueles que creram. Ele triunfou sobre a morte e o pecado, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai e nos levou para lá junto com o Pai. Porque, irmão, lá na cruz, quando Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos atraiu, Deus colocou o meu e o seu pecado nele, colocado ali. Eu li uma frase ontem, muito interessante, daquele livro, comentei ontem aqui, esqueci o nome do livro agora, em que quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo, Deus derramou a sua ira sobre o Filho, e Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Era como que se fosse, como o irmão disse, fosse um míssil lançado sobre Cristo, a ira de Deus, e arrebentou com o Senhor Jesus, mas nossos pecados estavam nele, os nossos pecados foram destruídos, acabados, velho homem crucificado e morto, mas nós estávamos ali pela fé. O Senhor não nos abandonou, nós descemos para Ele na sepultura, mas imagina o filho, ele não poderia odiar o pai, a Deus? Meu pai me julgou,
Meu pai me fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus matou o seu filho na cruz, por amor a mim e a você. Mas na ressurreição, Ele levou, eis aqui os filhos que Tu me deste, Pai. Tu me deste, e nos colocou numa posição elevada, que nem Satanás pode tocar, nem você pode sair de lá, uma vez que você creu. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Entende, irmãos? É lá que nós estamos. Então Ele nos levou, e hoje Ele está no seio do Pai, desfrutando de uma vida íntima de comunhão, de uma comunhão assim que é uma comunhão assim que é inabalável, e nós estamos nele, irmãos. O Senhor quer nós, um organismo vivo, a igreja viva do Cordeiro, possamos desfrutar das riquezas da sua maravilhosa graça. Aqui Efésios 2, versículo 7, diz assim, o versículo 6, ele é maravilhoso, fala assim: estando nós mortos, o verso 6 fala, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 7, por que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Para mostrar nos séculos vindouros, aqui que eu e você entra, irmãos, nos séculos vindouros, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você entende isso, irmão? Ele depositou em nós, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele para mostrar para quem, irmãos? Para este mundo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ah, queridos, como nós precisamos experimentar essas riquezas insondáveis de Cristo. E aqui em Efésios 2 tem um outro versículo que vai mostrar também uma outra riqueza dele que é maravilhosa. Então, para isso você tem que ler os versículos 2 e 3 que diz assim: quando nós éramos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, graças ao Senhor que é outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, rico em misericórdia. Abra em Salmos capítulo 5, versículo 7. Salmos 5, versículo 7. Ele é rico em misericórdia, irmãos. Diz assim, Salmos 5, versículo 7. Graças ao Senhor, porque o apóstolo Paulo interpretou para nós todo o Antigo Testamento de uma forma tão linda, mostrando as riquezas que estavam ali ocultas na lei, porque sem revelação ninguém consegue compreender a palavra, entender e desfrutar, né? Vai ter apenas um conhecimento sintético e superficial, mas o Senhor colocou as Escrituras em nossas mãos para o nosso desfrute, para a gente abrir este pote de tesouro, que você pega a porção que você precisa, mãe, você pega, mas você vai perceber que nunca acaba, e quanto mais você pega para você, você se farta disso, começa a doar para os outros, parece que você vai abrir no outro dia, o pote de tesouro está aberto, porque estourou o cadeado, começou ali as riquezas derramarem. Eis que Deus faz, irmãos, quando nós então desejamos Ele. Aí você vai ficar louco com tanta riqueza de Cristo, você quer falar para todo mundo, gritar para todo mundo, aí você vai subir num poste se for possível, olha, Cristo é o maior, é a nossa riqueza, creia nele, busque a Ele, para de ser miserável, se for necessário até subir em cima de uma caixinha de fósforo, mas você vai falar dessas riquezas, porque é impossível, irmão, nós sermos
tão abastecidos dessas riquezas que é o próprio Senhor e guardarmos para nós, sermos um mar morto. Não tem possibilidade, irmãos. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas se não tem, nós vamos ter, sabe o que a gente vai ter? Um bom discurso, mas não a realidade. Salmo 5, versículo 7, a palavra fala assim: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É pela riqueza da tua misericórdia eu vou entrar no teu templo. Por quê? Se não fosse a riqueza da tua misericórdia, eu estaria onde? No inferno. No inferno, separado de Deus, meus queridos irmãos. Isso é muito terrível. Aqui no Salmo 69, estamos já encerrando já. Salmo 69, vamos ler aqui mais alguns versículos. Salmo 69, vamos ler apenas o versículo 16. Diz assim a palavra: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Ele é rico. A palavra fala da bondade, tudo ele é rico. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4 ou 10, se eu não me engano, Romanos 2, versículo 4 fala: ou ignoras tu a bondade de Deus, porque é a riqueza da sua bondade que nos conduz ao arrependimento. Então tudo é pela sua riqueza. Tudo que Deus faz para nós, nunca fará fora de Cristo. E em Cristo estão encapsulados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, uma maior riqueza que algum filho de Deus pode ter é a riqueza da convicção. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Riqueza da convicção. Então, quando nós cremos no Senhor, nós vamos estar unidos a Ele e viver uma vida para Ele, uma vida de desfrute, experimentando, desfrutando das suas riquezas que são insondáveis. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque Teu nome é maravilhoso. Pai, Teu nome é a expressão de toda riqueza. Tu és o dono do ouro e da prata. Isso já não nos satisfaz mais. Nós queremos a Ti, Pai, a nossa maior riqueza. Pai, abre o nosso entendimento para que possamos enxergar todas as riquezas que nós já temos em Cristo Jesus e desfrutarmos dela. E também, ó Pai, divulgá-las, anunciá-las para aqueles que são pobres de espírito, para que possam ser cheios de Cristo. Que Teu Espírito nos ajude, Pai. Que Teu Espírito nos guie a toda a realidade espiritual de Cristo e das Suas riquezas insondáveis. Faça com que a Tua palavra seja frutificada em nossos corações e naqueles que também estão nos assistindo. Muito obrigado pelo tempo, Pai. Sabemos que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. E em Cristo nós oramos. Amém.